Biotecnologia da Unifesp e vou falar um pouquinho a respeito do uso de plantas na produção de proteínas heterólogas para atuarem como imunobiológicos. Bom, inicialmente a gente precisa definir o que seria uma proteína heteróloga, né? Então, quando você tem uma proteína de um outro organismo que ela é produzida por uma outra célula que não a produz, a gente chama isso de proteína heteróloga. Vamos pensar de uma forma mais prática. Nós temos um gene, esse gene vai ser transcrito e vai ser traduzido numa proteína. Então, o produto final dessa expressão gênica é a proteína. Então, faz de conta que você tem a insulina, né? Então, um gene que codifica no hormônio insulina. Se eu pegar esse gene e inserir ele numa bactéria, essa bactéria, ela vai, por metodologias de DNA recombinante, essa bactéria ela vai começar a produzir a proteína, o hormônio da insulina. E aí eu estou dando exemplo da insulina, depois eu vou explicar por quê, mas no geral, essa proteína, ela não é, a insulina não é uma proteína comum à bactéria. A bactéria não produz naturalmente essa proteína. Mas ela está passando a produzir porque foi inserido o gene que codifica essa proteína, né? Então, a gente fala que é uma proteína heteróloga. Deu para entender? Então, isso começou inicialmente lá na década de 70 com o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante. E em 1982, nós tivemos a primeira droga, né, de DNA recombinante, que foi o hormônio da insulina, como eu falei anteriormente, que começou a ser produzido em bactérias. Isso foi aprovado pelo FDA. E hoje em dia, essa tecnologia se expandiu tanto, cresceu tanto, que hoje mais de 200 proteínas heterólogas de uso comercial são aprovadas pelo FDA. Então, bom, queria mostrar para vocês aqui os principais sistemas de expressão existentes hoje, né, com suas vantagens e desvantagens. A célula animal, ela tem a capacidade de produção de moléculas complexas com modificações pós-traducionais específicas. Essas modificações seriam, por exemplo, o novelamento correto da tua proteína, ou então a glicosilação, né, que são pontos de adição de açúcar na tua proteína para o funcionamento correto dela. Porém, a capacidade de contaminação, facilidade de contaminação é maior, né? Então isso acaba aumentando o custo de produção. E por ser um crescimento mais lento, também aumenta o tempo de produção, que não ocorre no sistema procarionte, por exemplo, com bactérias. Como a bactéria cresce mais rápido, você acaba tendo uma massa de proteína heteróloga maior, né? Porém, sem as modificações pós-traducionais necessárias. A levedura, ela tem um sistema de crescimento rápido também, porém, é um sistema eucarionte, vai permitir o enovelamento correto, mas algumas glicosilações que podem ocorrer, elas são, né, altamente imunogênicas para o ser humano. Então, isso deve ser levado em consideração também. E a planta, que é o nosso objeto de estudo aqui, ela tem um baixo custo, você precisa apenas de substrato, água e sol, né, para a planta crescer. Ela é totalmente livre de patógenos humanos e você consegue produzir uma massa considerável de proteína em um tempo relativamente curto, né? Então, ela tem essa grande vantagem aí quando a gente fala de sistemas de expressão em plantas. Bom, uma das técnicas de expressão de proteínas em plantas é a agroinfiltração. Para isso, ela utiliza uma bactéria chamada Agrobacteria tumefaciens que carreia o gene de interesse, aquele gene que você quer que a planta expresse. Para isso, você utiliza um tampão de infiltração com a bactéria transformada e aí você injeta isso na parte de baixo da folha com a ajuda de uma seringa. E aí esse líquido percola os espaços entre as células vegetais e 4, 5 dias depois você já tem a planta expressando uma boa quantidade de proteína. Né? Essa proteína ela pode ser purificada, né? Para, por exemplo, fazer testes em animais, ver se ela faz uma soroconversão boa, se for uma candidata, por exemplo, a uma vacina, né? Ou então fazer isso em plantas comestíveis. E aí você pode utilizar isso para também fazer testes imunológicos em animais.
Bom, aqui alguns exemplos de proteínas heterólogas produzidas em plantas, de fins comerciais. Então, o primeiro foi o hormônio do crescimento humano, produzido na década de 80. A expressão do antígeno da hepatite B, né, para teste sorológico, na década de 90. Já em 2012, a empresa Pfizer produziu uma forma recombinante dessa enzima para tratamento da doença de Gaucher. E 3 anticorpos monoclonais em 2014 foram utilizados, né, produzidos em plantas, foram utilizados no surto de ebola que teve na África. E recentemente, com a pandemia, né, a empresa canadense chamada Medicago, ela desenvolveu uma vacina que está em fase 3 de testes em humanos contra o coronavírus. Então, gente, gostaria de agradecer imensamente aqui a oportunidade de trazer esse assunto, que não é muito conhecido, mas é muito importante. É uma forma de expressão barata, rápida, que faz com que a gente tenha uma opção dos sistemas tradicionais de expressão de proteínas heterólogas. Obrigado, até a próxima.